todos poder ver lo primer? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, que gostaria de agradecer primero a Jesús por la invitación de dar ese curso. Estoy muy feliz de hablar acá. Es una honra hablar para vosotros en la escuela. Y vamos a hablar un poco de lo que hacemos, pero mucho en un nivel muy elemental. ¿Okay? Hoy vamos a comenzar hablando de la definición de hiperbolicidad topológica que fue dada ayer por Bernardo Carvalho. Pero una cosa más, yo voy a intentar hablar en portuñol, pero si alguna cosa sair errada es porque no tengo entrenado mucho. Y si no entender, por favor, me interrumpa. Esta es la definición dada por Bernardo ayer. Dizemos que um homomorfismo F, definido um espaço métrico compacto X, é topologicamente hiperbólico se F é expansivo e tem a propriedade de sombreamento, do shadowing. A propriedade de expansividade, como explicada ayer, é própria para os homomorfismos, é a melhor que podemos pensar em expansividade, porque ayer Bernardo estava falando de la definición de positivamente expansivo, y la definición, la diferencia de la definición es que, ahora déjame parar de stop share, déjame ver se vai funcionar. Existe uma forma de colocar como speaker view em seu Zoom. Então, vai aparecer minha mão acá, se clica em speaker view. Sim? Acá, o que acontece é quando temos a expansividade, temos dos puntos X. Disculpa, la opción es poner Spoke Live Video. ¿Cómo? Spoke Live Video y se lo ponen en la pantalla completa. Sí. Entonces, cuando tenemos dos puntos X y Y, existe un delta que vale para todos los puntos. Pero se temos dos pontos X e Y, em algum momento, a órbita de los dois tienes que estar uno lejos, pelo menos delta, que é a constante de expansividade, de outro. Acá temos um Fn de X, e acá temos um Fn de Y. E eles têm que estar longe em pelo menos uno de los iterados. Pero em teoria, poderia acontecer dele estarem lejos solamente em um par de pontos, ¿sí? Em um iterado. Pero se temos a expansividade positiva, o que acontece é o seguinte, que necessariamente eles têm que temos X acá e Y, de novo, e quando andamos um pouco mais, temos que eles têm que estar separados, acá, Fn de I, e Fn de X. Pero quando isso acontece, depois, quando esses dois, as duas obras, se elas voltam a ficar perto, cerca, uma da outra, para um outro Fm
maior que n, o que ocorre acá é que para esses dois pontos a expansividade positiva também funciona. Então, para algum ponto, dois iterados em lo futuro, eles também têm que se separar. E quando isso ocorre, depois voltamos, poderia acontecer isso de novo, temos que fazer para esses dois pontos de novo. Então, isso ocorre de novo. E, de fato, isso ocorre infinitas vezes. Então, a expansividade positiva é bem mais forte, não somente porque é no futuro, mas como é para o futuro, tem que ser em infinitos pontos. Pelo menos em teoria. Em teoria, deve ser infinitos pontos. De la órbita de infinitos iterados da órbita de X e Y. Essa é a definição, é a diferença, e por isso que a expansividade positiva não funciona para homomorfismo, porque, como disse Bernardo ayer, se temos expansividade positiva para um homomorfismo, ele tem que estar definido em um conjunto finito. Pero a expansividade positiva é sim importante para quando estamos falando de mapas, quando estamos falando de funções solamente contínuas, não necessariamente injetivas. Sim? Então, existe uma teoria muito rica de los positivamente expansivos para mapas, para funções contínuas, não necessariamente homomorfismo. Pero acá em este mini curso vamos falar somente de expansivo, porque acá vamos estar sempre falando de homomorfismos. Ok. Voltamos acá e temos o sombreamento, que, como se recuerda, é a propriedade que quando temos dado epsilon, existe um delta, que quando temos uma órbita falsa com erros no máximo delta, existe uma órbita verdadeira que corrige, esta órbita falsa, essa órbita com erros, sim? Então, Bernardo começou a dar alguns exemplos, começando com o shift de dois símbolos, e creio que ele provou como que esse shift tem a expansividade de shadowing, e também que é transitivo. Pero se não se recuerda como fazer isso, é um muito bom exercício, porque este é um exemplo que ajuda muito a ver como acontece. Agora vou falar de mais alguns exemplos, pero não vou me estender muito nos exemplos, sim? Porque, sim, depois vou dizer para onde vamos. O primeiro exemplo é os conjuntos hiperbólicos. Não vou me prender muito nesse acá, porque nós suponhamos que para este curso temos pré-requisito de topologia diferencial ou geometria riemanniana. Pero acá, para quem entender, bueno, e quem não conhecer objetos que estamos falando acá, pelo menos sabe que isto é um exemplo importante de los hiperbólicos. Temos que ser um diffeomorfismo, F, definido em uma variedade compacta, M, sem borde, com dimensão finita e tudo de riemanniana, muito buena. E vamos dizer que um conjunto lambda, acá, é F invariante, se F de lambda é igual a lambda, a ele mesmo. Ele mapeia
ele mesmo. O F mapeia lambda em si mesmo. Então, temos que esse conjunto é hiperbólico, pela definição, se existe uma decomposição do espaço tangente em dois subespaços F, tais que constantes C e lambda, tais que esses espaços são invariantes pela aplicação derivada. Isso quer dizer que quando aplico um vetor de Ex, um vetor V de Ex, ou em la derivada, temos que a imagem está em f de x. E o mesmo para o subespaço F. E temos que esta desigualdade acá diz que a df, a derivada, ela contrai os vetores de E e ela contrai os vetores de F para o passado. Acá ela contrai os vetores de F para o futuro e acá contrai os vetores de F para o passado. Isso uniformemente, sim? Essa é a definição. Esses são exemplos muito importantes, muito estudados na teoria de sistemas dinâmicos. Pero acá, porque hiperbólico, temos o shadowing lemma, que diz que se temos um lambda, ele se é um conjunto hiperbólico em este sentido acá, ele é topologicamente hiperbólico. Sim? Este é o famoso shadowing lemma. Ele diz que ele tem shadowing e a sombra do shadowing é única. E quando ele diz que a sombra do shadowing é única, isso é equivalente a ser expansivo. Agora vamos para o terceiro exemplo de hoje, que é considera primeiro o toro como o consciente de R2 pelo Z2, o que quer dizer que temos o quadrado 0, 1, você separa o plano em vários quadrados de lados 1, e é como se você repetisse esses quadrados todo o tempo. E aplicamos, acá deveria ser o gama grande. Sim. E temos esta definição acá, que é uma matriz em lo R2, pero modo 1 para que fique no toro, que manda esses, que aplica esses pontos acá. Esse é muito conhecido como o anósofo linear ou como o cat map, como o mapa do gato, Arnold cat map. Por isso esse tipo de desenho. E se queres, é bueno calcular os autovalores desta matriz. É muito simples. São números muito curiosos, muito conhecidos e interessantes. O que ocorre é que como pode se ver acá, contrai em uma direção diagonal de acá, expande em uma direção diagonal acá, e contrai em uma direção diagonal acá. Por isso ele distorce a imagem do gato, pero em lo futuro o gato volta a aparecer de uma forma mágica. Este exemplo, como temos a contração e a expansão, pode ser uma aplicação desta definição. Por essa definição, temos que isto é topologicamente hiperbólico. Na verdade, é um conjunto, o toro todo é um conjunto hiperbólico. ¿Sí? Agora, para falar do seguinte exemplo, vamos primeiro a falar da conjugação topológica. Temos que
dos espacios métricos compactos X e Y, grande, e dizemos que dois homorfismos, um definido em X e outro definido em Y, são topologicamente conjugados se existe um outro homorfismo H, tal que vai de X para Y, tal que essa composição é igual a essa composição. Isso quer dizer que este diagrama comuta. Quer dizer que quando acá aplicamos f de x para x, e acá aplicamos h, e acá quando aplicamos h para y, e acá aplicamos g para y, o resultado é o mesmo. Sim? E porque a conjugação é importante porque ela dá uma espécie de classificação das propriedades. Dizemos que uma propriedade é dinâmica se ela é preservada pela conjugação. Por isso temos esta proposição que diz que se f e g são topologicamente conjugados, então se f é expansivo, então g também é expansivo. É o mesmo para sombreamento e transitividade. Isto quer dizer que essas três propriedades são propriedades dinâmicas. Sim? Sim? Não. Vou mostrar. Ok, vou tentar dar uma demonstração de pelo menos essa primeira, a ideia da demonstração dessa primeira propriedade. A ideia é bastante simples. Nós começamos com porque me gostaria de falar disto, é muito mais para dizer desta condição. Suponga que f é expansivo, pero G não é. Então, o que quer dizer que G não é expansivo? G não é expansivo, se quer dizer que o que isso significa? Isso significa que para todo epsilon maior do que zero, existem pares x diferente de y, esses dois pontos dependendo de epsilon, tá? Tais que esses dois pontos, a distância de Fn epsilon e Fn de y epsilon é menor que epsilon para todo número inteiro. Isto é a condição isso é negar a expansividade, sim? Pero acá temos um H, que é a conjugação que é a conjugação de F para G.
Sim? Temos acá HF é igual a G bola H. Sim? Então, o joguete acá é considerar que G não tem a propriedade de expansividade, utilizar a continuidade de H para que, se dois pontos estão cerca acá, então os dois pontos também estarão cerca para F. E quando aplicamos acá. Pero a continuidade, vamos ter que pegar o épsilon, o delta de F, que é a constante de expansividade. A constante de expansividade a constante de expansividade de F, e para esse delta tomamos um H, um epsilon, tal que se dois pontos estão epsilon próximos, tomamos um epsilon da continuidade de H, tais que dois pontos estão epsilon próximos em H e K, então a imagem deles estão por H, estão delta F próximas de suas imagens por H. Sim? E com isto, podemos mostrar que esses dois pontos que estão na realidade perto acá, a imagem deles por H está perto estão cerca estão cerca também para F por causa da continuidade. E com cerca delta, isso vai contradizer a expansividade de F. Então, esta é a ideia do caminho para mostrar a expansividade de T. ¿Sí? E por que estávamos falando de la conjugación? Es porque tendo isto acá, podemos falar da definição da ferradura de Smale, que é simplesmente considerar esta imagem em lo plano, como pode pegar acá como um quadrado e completamos com isto. Com essa imagem de lo plano, pegamos ela, esticamos em esta direção e contraímos em esta direção e depois contorcemos para que fique em esta imagem, em este shape. ¿Sí? E hacemos isto de forma que os pontos em A caiam, a imagem deles estejam acá, os pontos de B, a imagem deles estejam acá, os pontos de C acá, D acá e E acá. E então, consideramos que este quadrado de acá, este quadrado acá, e consideramos solamente os pontos que permanecem sempre em esse quadrado. Isto vai dar um conjunto de canto, se fizermos as contínuas direitas, pode ser mostrado aqui. Quase todos os pontos, uma vez que estão acá, que crescem, eles começam a tentar sair, então o que resta é somente um conjunto de canto, que fica sempre acá. Pero este será
pela própria definição, será um conjunto invariante. Isso quer dizer que f desse conjunto, dessa ferradura, será exatamente a própria ferradura. E com isto com isto em mente, podemos pensar se a função definida em la ferradura, definida em este conjunto, que é lo F grande, se isto pode ser expansivo, se pode ser ter shadowing, se é transitivo, e como hacemos isso? Isto pode ser feito por meio de la conjugação. Usamos la conjugação, mostrando que a ferradura, acá, é conjugada a lo shift inicial, a este shift. E, portanto, pela definição, pela nossa proposição, ele também terá herdado las propriedades. ¿Sí? Como la idea de cómo hacer la conjugación es muy simple, solamente considerar como criar uma sequência, pegando um ponto de la ferradura e considerando que como temos uma, deixa-me solamente dar la ideia, e quando temos um ponto na ferradura, f de x será igual a uma sequência x menos 2, x menos 1, x 0, x 1, x 2. E como decidiremos isso? Se será x0, se x0 será, acá temos o quadrado, sim? E temos a ferradura. E temos um ponto x, digamos acá. Então, chamamos esse lado de lado 0, esse lado de lado 1. E se no ponto, na sua primeiro iterado ele está no 0, então esse de acá será 0. Se fosse 1, se tivesse acá, esse daqui seria 1. Então, vemos o F1 de x. Se cai acá, o x1 será, se cai acá, digamos que o f de x cai acá, este de acá será 1. E depois verificamos o F2, se cai acá de novo, será 1 de novo. E fazemos isso com todos os iterados do ponto X, e verificando-los em que lados que ele cai, e então criamos uma sequência. É claro que para provar precisamos mostrar que essa função acá, esta função H, desculpa, perdona, não é X. Esse ATDX, ele está bem definida, precisa mostrar isso, precisa mostrar que é um homomorfismo e que tem a propriedade e que é injetivo, é subjetivo e que é um homomorfismo, sim. Estes são o que é preciso provar acá. Então, se voltar a share. Então, até agora estávamos, como disse, estávamos falando de ideias, não estava indo muito
en las demostraciones, pero ahora vamos a hablar de cosas más básicas. Que temos que... Vou dar Abuelito, no escuchamos. Perdona, tive um problema com o meu celular, acabou a bateria. Foi... Ok, vou dizer o que vou fazer. Primeiro, vou falar de los omega limites e alfa limites. Alguno ainda estão me ouvindo? Estão me escutando? Sim, sim. Tem que voltar ao slide só, o slide foi para frente. Sim. Foi. O que vamos falar primeiro, vou fazer muitas definições básicas para chegar à prova teorema de composição espectral. A primeira coisa que vamos mostrar é falar do alfa limite e ômega limite. Depois vamos falar de los conjuntos invariantes, que são os cadeias recorrentes, os conjunto não errante. Por fim, vamos falar de como fazer o teorema de composição espectral. Sim, acá temos a definição de alfa limite e ômega limite. Temos que, dado um homorfismo, o alfa limite é o conjunto dos pontos de aderência da órbita passada de X. Isso quer dizer, todos os pontos I que têm uma sequência de iterados que para o passado caem em Y. Sim? E o alfa limite é todos os pontos I que, quando os iterados para o futuro, caem em lo Y, quando toma o limite para o futuro. As propriedades do alfa limite e do ômega limite é que é um conjunto sempre compacto, invariante e transitivo. Para mostrar que é compacto, como estamos num conjunto, num espaçométrico compacto, temos que mostrar que é cerrado. E como hacemos isso? Pegamos que se temos um ponto Y em la ômega limite de... Então, se temos uma sequência de los... temos uma sequência de acá temos uma sequência de pontos, todos em la órbita, em lo ômega limite, convergindo para o Y. E estes pontos acá estão em, esses três pontos acá estão em la... Esses pontos de acá estão em lo ômega limite de X. Esse daqui não, está sendo aproximado disto. Então, temos que mostrar que esse de acá está sendo aproximado, também está no ômega limite. Como se mostra isso? É muito simples, é porque como cada um desses está no ômega limite, eles estão aproximados por pontos de la órbita de X.
Então, quando esse da cá estão se aproximando de cá, os pontos que se aproximam deste também se aproximam deste. E isso mostra que esse de cá também está também é limite de pontos na órbita de X. Stop share. Okay, sorry. Come back. Para mostrar que é invariante, é muito simples, porque se temos uma sequência indo de nk indo para um ponto x, para o ponto y, então f de y também está porque no ômega limite, porque a sequência do f nk mais 1 converge para o f de y, ¿sí? La demostración que es transitivo es un poco más, es lo ejercicio de acá, ¿sí? No es muy difícil. Entonces tenemos la definición de conjunto no errante. É a seguinte: se temos f de um homorfismo e um espaço métrico x, vamos dizer que um ponto é errante se existe uma vecindade do ponto, uma vecindade U aberta do ponto x, tal que os iterados positivos dessa vecindade nunca intersectam o U, de novo, dessa vecindade de novo. Definimos como não errante exatamente como o conjunto complementar dos pontos errantes, sim? Isto quer dizer que para um ponto ele está nesse conjunto, se dado quaisquer vecindade do ponto x, AK, esta vecindade em algum momento vai se intersectar. Essa intersecção tem que acontecer, isso por ser o complementar desse conjunto. Agora vamos falar das propriedades deste não errante, de conjunto não errante. A primeira propriedade é que lo F é que se temos um homorfismo e se o não errante ele é sempre compacto e invariante. Como mostramos que ele é compacto e invariante, é simples porque solamente considerar porque solamente considerar as propriedades do conjunto. Isto é principalmente o invariante, é solamente considerar o iterado positivo, o próximo iterado de U, e tomar o f de U acá. Sim? Então, além disso, temos que o conjunto dos pontos periódicos estão no não errante. Isso quer dizer que todo ponto periódico ele é não errante. Por quê? Porque ele volta para si mesmo, sim? E, de fato, o conjunto não errante é como se fosse uma tentativa de tomar pontos mais generais que se comportam mais ou menos como os conjuntos, os pontos periódicos, sim? Temos que também o ômega limite e o alfa limite de todos os pontos estão no não errante. Que horas são? A hora?
9:41 hora Ecuador. ¿Mm? 9:40. 4, Ok. Bueno, hace 4:41. bueno, acá. Ok. Ok. Ótimo. Entonces, acá tenemos a definição das propriedades básicas do conjunto não errante. Agora temos o conjunto recorrente por cadenas, que dizemos que não está aparecendo acá. Esse deveria ser um símbolo, deveria aparecer acá, que x está relacionado com y, se para todo epsilon existe uma pseudo-órbita finita, uma órbita falsa com erros solamente delta, como as pseudo-órbitas de Loh-Chedwin, tais que o primeiro ponto é x e o último ponto também é x, e o y está ponto em la pseudo-órbita, em esta pseudo-órbita. E definimos o conjunto recorrente por cadeias como o conjunto de los pontos que estão relacionados consigo mesmo. Isto estava aparecendo, pero creio que em uma das minhas últimas compilações desapareceu por algum motivo. Este conjunto ele é mais general que o não errante. Isso quer dizer que todo ponto não errante ele é um ponto recorrente por cadenas. Isto porque se considera um ponto que ele é não errante. Então, dado na vecindade deste ponto, da vecindade U, conforme você aplica o F, acá é o F de U, acá o F2 de U, em algum momento, depois de um tempo, vamos ter um Fn de U que teremos uma interseção. Pero pode acontecer que o Fn de U tenha uma interseção, pero o Fn deste ponto está lejos de este ponto, ¿sí? Pero podemos considerar as imagens inversas de este ponto. Então temos acá a imagem inversa deste ponto. Esse está em algum lugar por acá. E consideramos a pseudo-órbita que segue para esse de cá, pula para cá, aqui e volta de novo, e volta continuando fazendo isto. E como fazemos isso? É quando temos o dado epsilon maior que zero, consideramos este U como uma bola de raio epsilon com centro em este ponto, e hacemos esse joguete, e então temos
que existe uma pseudo-órbita que contém x, esse ponto x duas vezes, como primeiro e como último. E isto mostra que o não errante é um subconjunto de lo cadeia recorrente, de conjunto cadeia recorrente. Podemos voltar acá. Em geral, estes conjuntos não são iguais. Temos os pontos periódicos, os não errantes e os cadeias recorrentes. E estes pontos, em geral, não são iguais. Agora vou pedir um minuto para vocês, que eu vou solamente tentar fazer conseguir fazer isto voltar a funcionar. Sim, solamente um minuto. Perdona, infelizmente não será possível colocar para voltar a funcionar. Deixa-me tentar explicar então como que o conjunto, como que esses exemplos mostram que estes solamente com palavras, como que esse exemplo mostra que isto não são sempre não são iguais em geral. Primeiro acá temos este exemplo. Este exemplo tem este ponto de acá é um ponto fijo, este ponto de acá é outro ponto fijo. Estas setas dizem que os pontos de acá vão para outros pontos de acá, mas sempre em esta direção. E eles acumulam, os pontos de acá acumulam em este ponto fijo, e os pontos deste lado acumulam em este ponto fijo. Então, temos que solamente há dois pontos periódicos, este e este. Então, o fecho dos pontos periódicos são somente esses dois pontos. ¿Sí? E qual é o conjunto de los pontos não errantes? Acá, em este exemplo. Com certeza, os pontos periódicos são não errantes. E os pontos... se um ponto de acá é possível ser não errante? Não, porque não importa como está, esse sempre vai para cá e se acumula em este ponto periódico e jamais passa por esse lado para ter possibilidade de voltar acá. Então, os únicos pontos não errantes também são os pontos periódicos. Então, acá temos a igualdade destes dois conjuntos, pero este conjunto,
Este conjunto é, de fato, todo o círculo. Como podemos ver isto? É bastante simples, que se temos um ponto DH, ele pode sempre andar, e dado epsilon maior que zero, ele começa a andar para cá, pela órbita dele. Perdão. E em algum momento ele começa a acumular em este ponto fijo. E quando ele começa a acumular, eu posso, quando ele tiver menos que epsilon sobre 2, pelo ponto fijo, eu posso utilizar a órbita falsa para pular para cá. Então, para qualquer ponto de AK, começo a andar pela órbita desse ponto. E então, em algum momento, ele começa a acumular em esse ponto fijo. E, de novo, quando ele fica perto do epsilon sobre 2 desse ponto fijo AK, eu posso pular utilizando a permissão que tenho para fazer no pseudo-órbitas, que são permitindo erros de tamanho epsilon, e faço AK um erro, e volto até vou cair no ponto inicial de novo. Então, temos que, por qualquer ponto que eu tomo acá, posso criar e dado epsilon maior que zero, posso criar uma pseudo-órbita vindo de acá, dele para ele mesmo. Então, temos que o conjunto, cadena recorrente, é todo o círculo. Então, em este exemplo, mostra que os pontos periódicos são iguais aos pontos não errantes, pero eles não são iguais ao cadeia recorrente, por isso que este é todo o círculo e estes dois são apenas estes dois pontos fijos. E acá temos uma rotação. Rotações são exemplos muito importantes em dinâmicas. E temos vários tipos de rotações, pero duas são as mais importantes, como são as rotações simples, que são as por apenas um ângulo. Temos temos as rotações que são solamente as rotações racionais, que temos se podemos olhar no círculo como o conjunto, como o intervalo cerrado de 0 a 1, em que tomamos ou o conjunto ou como a reta inteira módulo 1. Então, temos que podemos definir a rotação como por um ângulo, por quaisquer, como um ponto x vai em x mais alfa, onde alfa é o ângulo. E se esse alfa é um ponto racional, chamamos isto de uma rotação racional. E quando não é racional, é uma rotação irracional. E a diferença é que a rotação racional, todos os pontos são periódicos. Os círculos são periódicos. Como fazemos isso? Eu gostaria de demonstrar, pero sem a folha não sei como fazer isto em la página. É muito simples. Que temos, se alfa é racional, então ele é um P sobre Q. É Então, deixa eu apagar aqui. Então, temos que a alfa é um P sobre
sobre Q. Quando somamos Q vezes, como fazemos Q iterados, esse Q iterados acá, o que temos é no ponto, para cada iterado temos, no primeiro iterado temos X mais P sobre Q. Não sei por que a barra não está aparecendo. Imagina que isto é o sobre Q. Sim, P sobre Q. Quando temos, esse é o primeiro iterado. O segundo iterado seria X mais 2P sobre, como se fosse o sinal de divisão, 2P sobre Q. Então, vamos a mais e temos X até chegar ao ponto, ao iterado de ordem Q, e temos QP sobre Q, que é igual a X mais P. ¿Sí? Pero, como estamos no círculo, o que temos é que P é um número inteiro. Estamos no círculo, ele, como dissemos no início, ele está considerado como sendo o 0, 1, módulo 1. Então, esse x sobre q é de fato igual, x mais p é igual a x. Então, temos que no qsmo iterado, o x volta para ele mesmo. Então, isso vale para todos os pontos do círculo. Então, todos os pontos são, de fato, pontos periódicos, neste caso. Sim. Pero entonces temos que, si tomamos a rotação irracional, os pontos periódicos são um círculo, ele é igual ao não errante, é igual ao cadeia recorrente. Pero se considerarmos uma rotação irracional, podemos voltar aquela demonstração que eu falei, como se fazendo para trás. Mostramos que se um ponto ele é periódico, a rotação deveria ser racional. Poderíamos mostrar isto. Pero isso não é verdade. A rotação é irracional. Então, isto mostraria que nenhum ponto da rotação irracional é um ponto periódico. Então, quando temos uma rotação irracional, o conjunto dos pontos periódicos é vazio. ¿Sí? E podemos mostrar que o não errante, quando temos uma rotação irracional, ele é igual a todo o círculo. De que forma? Toma um ponto x quaisquer acá. Se ele não é um ponto, se ele não é um ponto não errante, então ele é um ponto errante. Então quer dizer que você tem uma vecindade deste ponto pequena, pero é uma vecindade aberta deste ponto, tal que esta vecindade tem um diâmetro e contém esse ponto, e os iterados dessa vizinhança nunca intersectam essa vizinhança de novo. De hecho, podemos mostrar que nenhum dos iterados diferentes, se temos um iterado M e um iterado N, M diferente de N, eles nunca podem se intersectar de novo. Por quê? Porque
porque suponga que M é maior que N. Porque se M é maior que N e o FM de la vecindad U intersecta la vecindad FMN de U, também de U. Tentar desenhar com a mão é melhor. Acá é muito difícil fazer os desenhos. Acá temos, isto não é um círculo, pero pensa como se fosse. É muito difícil. Muito difícil desenhar um círculo acá, sim, pero há uma forma fácil de desenhar um círculo acá. E acá temos o ponto que queremos provar que é o ponto o ponto não errante. Suponga que não é, então temos uma vecindade U acá. E minha afirmação é que nenhum iterado de U, Fm de U, intersecta outro iterado Fn de U. Nós sabemos que que esse ponto é errante, ele não intersecta de novo este iterado. Pero poderia acontecer dele sim, se intersectaram de novo em outros pontos. Digamos, MN. Sim? Acá temos M intersecta o iterado N. Pero se isto ocorre, então temos que o iterado, suponhamos que M é maior que N, então o iterado F menos N de FM também vai intersectar o F menos N de N de U. Pero se eles também se intersectam, o que acontece é que se dois outros iterados eles se intersectam, quando eu volto N, eles vão, o F menos N mais M vai se intersectar com esse aqui. Sim? Solamente um jogo de algébrico e utilizar que F é um homorfismo. Então, o que provamos é que os iterados de U nunca se intersectam. Pero os iterados de U todos têm o mesmo diâmetro. E temos infinitos iterados. E se temos infinitos iterados, isto em algum momento deveria cobrir todo o círculo. E se cobre todo o círculo, deveria se intersectar em algum momento, quando temos em uma quantidade finita, deveria cobrir. E se cobre em uma quantidade finita, para infinitos, em algum momento deveria se intersectar. E esta é a prova que os pontos essa é a ideia da prova, que dos pontos todos os pontos de uma rotação irracional são sempre pontos não errantes. Então, em este exemplo, os periódicos são vazios e isto é igual a isso, igual ao círculo. E em este exemplo, este é todo o círculo, pero esses dois são apenas esses dois pontos. Então, em geral, eles não se podem eles não se podem ser lo mismo. Pero, então,
Quando temos lá um sistema topologicamente hiperbólico, então o que queremos, temos la igualdad. La demostración de este fato no es muy difícil. La demostración implica apenas demostrar que este conjunto es igual a este conjunto. Para mostrar esto, de hecho, tenemos que tomar un punto acá, y mostrar que para todo epsilon podemos encontrar un punto periódico próximo desse ponto original que é cadena recorrente. La idea es muy simples. Suponga que um ponto é cadena recorrente. E queremos mostrar que perto epsilon dele, dado epsilon maior que 0, dado epsilon maior que 0, muito difícil de desenhar usando isso. Podemos encontrar um outro ponto perto, cerca deste K, que é periódico. Como provamos isso? Dado este epsilon, encontramos um delta maior que 0, que vem da definição de shadowing para esse epsilon, não para esse epsilon, mas para epsilon sobre 2, considera como epsilon sobre 2. Então, pela definição de cadena recorrente, podemos encontrar uma pseudo-órbita falsa que vai de cá para cá. ¿Sí? Pero ela tem alguns erros acá, erros delta. Pero podemos usar o shadowing para mostrar que em la realidade temos uma órbita verdadeira que vai para cá e que fica cerca epsilon sobre 2 deste ponto. Então, acá temos uma órbita que fica por acá. Pero não é claro que esta órbita é periódica. O que podemos afirmar agora é que ela fica sempre voltando a este mesmo ponto de acá. Pero se temos expansividade, uma órbita nunca pode fazer isto, se enrolar em si mesma infinitamente. Ela deveria... Por quê? Porque se temos acá um F, ou um X, com P acá, digamos que quando está acá, e um outro que também está acá, é possível mostrar que estes dois pontos, a órbita desses dois pontos, sempre uma acompanha a outra. E pela definição de expansividade, esses dois pontos deveriam ser iguais.
E se esses dois pontos são iguais, é porque o ponto deveria ser periódico. Sim? Eu tinha planejado dar isso melhor, mas sem poder desenhar é muito. Ok, déjame volver para cá. Então, temos que, quando temos que F é topologicamente hiperbólico, esses conjuntos são sim iguais. Isto é muito interessante porque fica mais fácil trabalhar com estes conjuntos quando são o cerro dos pontos periódicos. Isto é uma propriedade importante que quando começamos a falar de las generalización de topológicamente hiperbólico, nem sempre isto é verdade. Se considerarmos, por exemplo, a sensibilidade, isto nem sempre é verdade. Ou pelo menos nem sempre é possível fazer essa demonstração, não que não é verdade. Ayer, Carvalho, Bernardo estava falando de los conjuntos estáveis e instáveis locales, pero vou repetir a definição porque é importante acá. Porque vou adicionar a definição de conjuntos estáveis, que são muito parecidas, pero não são de nenhuma maneira o mesmo. Um conjunto estável de X é o conjunto de los pontos Y que estão em X, tal que a órbita futura de Y e X convergem uma na outra. Quer dizer que a distância vai sempre a zero desses dois. Vai sempre a zero quando n vai para infinito. O instável é exatamente o contrário, exatamente o mesmo, pero quando os iterados, estamos falando dos iterados negativos. Ok? O estável local, como definiu o professor Carvalho, precisamos de um epsilon. Então, são os pontos que o estável local com os pontos que em lo futuro sempre estão epsilon próximo um do outro. Lo instável é o mesmo para a órbita passada. Em geral, esses conjuntos não são o mesmo. Quero dizer, o estável e o estável local não são o mesmo em geral. Este exemplo pode ilustrar a diferença. Em este exemplo, estamos falando do conjunto estável e o conjunto estável local de X, do mesmo ponto, X. E neste ponto, temos que Z ele está em no conjunto estável de X, mas não está no conjunto epsilon local de X. Por quê? Porque aqui no início, ele não está epsilon próximo. Z está lejos de X. Pero, em no futuro, as órbitas se convergem. A distância se torna cada vez menor. E acá, Y, ele está em conjunto epsilon local, epsilon estável local de X, porque ele está sempre epsilon próximo da órbita futura de Y, está sempre epsilon próxima de cerca da órbita futura de X. Pero eles não convergem no futuro. Eles sempre mantêm a distância
una distancia entre ellos. Novamente, cuando tenemos, en este caso, solamente expansividad, no necesitamos de topológicamente hiperbólico, no necesitamos de los shadowing acá para demostrar esto. Temos que, quando temos expansividade, o estável local, existe um epsilon, tal que o estável local sempre é um subconjunto do estável. Lembrando que se tomamos um epsilon, um delta menor que epsilon, o estável local delta está sempre contido no estável local epsilon. Então, para todo delta menor que epsilon, isto também vale. E, claro, vale também para lo instável. Então, eu planejei dar a demonstração de esto, pero não necessito de fazer umas contitas. Não sei se deveria. Creio que posso mudar um pouco e explicar e mostrar. Não creio que será possível fazer a demonstração. Ok. Então, temos as últimas definições que vamos dar acá. Temos que um ponto, um homomorfismo e um espaço métrico compacto, dizemos que F é transitivo se para um par de abertos, U e V, existe um N tal que eles se intersectam nesse N. O iterado futuro de U em algum momento intersecta o V. Esta é a definição que já foi dada por Bernardo ayer, pero eu gostaria de repetir para comparar com o topologicamente mixing. Dizemos que F é topologicamente mixing se temos também um par U e V em X, dois abertos, tais que existe um N, quer dizer que se para todo esse par, U e V, existe um N, tal que essa intersecção também é vazia, pero ela é vazia para todos os I's maior ou iguais que N. Isto é bem mais forte que a transitividade. Vou tentar fazer o desenho de novo. Acá. O desenho é como que isto. Acá temos o espaço completo. E se é transitivo, o que temos é algo como isto. Temos dois abertos, acá é U e acá é V, sim? U e V. Então, o que ocorre é que quando temos transitividade, os imagens de U começam a andar e em algum momento ela intersecta acá para algum N e depois pode deixar de intersectar. Então, se há um outro aberto, um outro V2,
Em algum momento, esse iterado ele pode voltar a intersectar. Em algum momento ele volta para cá, também intersecta, e faz isso muitas vezes. Para topologicamente mixing, o que ocorre é mais interessante. O que ocorre é que os iterados os iterados de F, de U, uma vez que ele intersecta este OV, ele vai sempre intersectar. Então, se temos um outro acá, ele começa a continuar intersectando. Ele continua intersectando. Em todos os iterados, ele tem que continuar intersectando até que, em algum momento, ele intersecta os dois. Esse, pegamos um outro acá. Em algum momento, ele deveria crescer. Ele deveria crescer de forma a pegar os três. É assim para todos os novos V's que você definir acá. E, de certa forma, o que temos acá é que os iterados de U vão se tornando muito largos, muito grandes, pero não muito. Eles podem ser muito finos, pero tem que intersectar muitos abertos, sim? E deixa-me voltar para... E, finalmente, temos o teorema da decomposição espectral. O teorema da decomposição espectral, ele habla de uma função definida, tem uma função definida no espaço métrico compacto, e consideramos que o conjunto cadeia recorrente. Si la restricción de la función a la cadena recorrente es expansivo y tem shadowing, o sea, topológicamente hiperbólico, entonces temos que o conjunto cadena recorrente es a unión finita de BIs, onde cada BI é um compacto invariante e a restrição de F para esse BI é um conjunto transitivo. É uma função transitiva. E temos que cada de estes BK é a união disjunta de conjuntos compactos que agora eles são disjuntos
pero eles não são invariantes. Esses conjuntos não são mais invariantes, pero eles têm uma ordem que diz que se f de C1 é igual a C2, f de C2 é igual a C3, até chegar no último deles, e o último deles, acá deveria ter um parênteses para ter, né? O último deles tem a f desse dk é de novo o C1. Sim? E como última propriedade, temos que para um iterado para todos os CIs, para o iterado de f, temos que o f AK de CI ele é igual a CI. Isso é uma consequência dessa propriedade, sim? E que esse f de AK restrito ao CI é topologicamente mixing. Não é solamente transitivo, mas é topologicamente mixing. Então, o que temos, este deveria ser no final, eu deveria mostrar tudo, este teorema, pero não creio que será possível mostrar tudo, pero vou tentar explicar este teorema, como demonstrá-lo. A primeira coisa é mostrar que, vamos voltar para a definição de cadena recorrente. Acá. E temos acá x, aqui deveria ter um sinal para mostrar que x é relacionado com y. E o que vamos fazer é que, em geral, isso não é verdade, pero em este conjunto, quando pegamos f restrito a este conjunto, esta relação é uma relação de equivalência. Como se mostra que essa relação de equivalência, temos que mostrar três coisas, sim? A primeira é que todos os pontos estão relacionados com si mesmo, pero esta é a definição do conjunto. É que está relacionado com si mesmo. A segunda é a simetria, que todos os pontos que esse x está relacionado com y, então y está relacionado com x. Isto é claro porque basta apenas modificar a pseudo-órbita. Essa pseudo-órbita, modificar para transformando xi em lo zero e lo a. E começando do zero a cá, e x1 será o xi mais 1, e assim por diante. E, então, também o xa será o xi, será o i de novo. E, então, temos que a simetria. A transitividade é muito simples. Podemos fazer um desenho simples acá. Clear. Just now. Só descobri isso agora. Temos então três pontos A, B e C. E temos que este ponto acá está relacionado com este ponto, que está relacionado, e este ponto está relacionado com este ponto. E quero mostrar que este ponto, o primeiro ponto, está relacionado com o último ponto. Então, temos uma órbita periódica. Temos uma órbita periódica vindo de AK para cá, pseudo-órbita periódica vindo de AK para cá. Temos uma pseudo-órbita periódica vindo de AK para cá. O que hacemos é ir com essa primeira pseudo-órbita de AK para cá,
Quando chegamos no xi, pulamos para o primeiro elemento da próxima. Então, seguimos de cá para cá e continuamos com esta. E quando voltamos para cá, em vez de continuar e vir para cá, pulamos para o primeiro elemento, para o próximo elemento de xi cá. E continuamos. Então, temos uma pseudo-órbita periódica que faz isto. Vem daqui para cá e daqui para cá, para cá. O desenho fica mais ou menos assim. Temos uma pseudo-órbita daqui para aqui. Temos o seguinte, daqui para aqui. E a nova será o que temos que vir daqui para cá, sim? Este aqui via daqui para cá, agora vai fazer isto. Vem para cá e volta para cá. Então, temos que este elemento está relacionado com este elemento e temos que isto é a transitividade da relação. Como temos a transitividade, temos que isto é uma relação de equivalência. Então, para cada ponto temos que este conjunto é de fato uma união de classes de equivalência. O que vamos mostrar é que essa união é finita, que temos solamente um número finito de isto. Como fazer isto? A ideia é primeiro mostrar que são aislados, que cada classe é aislada. Para mostrar isto, primeiro lembramos desse teorema, que mostra que o hecho de los periódicos é o cerrado dos periódicos é... Como é? É igual a cadeia recorrente. E se são iguais, temos que eles, para todo ponto AK, temos um ponto próximo periódico, sim? E vou tentar de novo fazer os desenhos. Ok. Supongamos que temos como mostramos que eles são aislados, que esses conjuntos são aislados? Consideramos que pode ser que dado epsilon, mostramos que existe um epsilon que dois desses conjuntos não podem estar sempre próximos. Vamos considerar como esse epsilon será a constante de expansividade sobre 2, sobre 4. Sim, como alguma coisa. Então, temos que, se a distância desses dois conjuntos é pequena, então a distância de dois pontos nesses conjuntos é pequena. A primeira coisa a considerar é pensar que esses dois pontos que estão próximos, que estão cerca acá, são, na realidade, podemos considerar como sendo pontos periódicos. Por quê? Porque cerca deste ponto e cerca deste ponto, que são dois pontos mais próximos, temos dois pontos periódicos. E se esses dois pontos periódicos, esses dois pontos estão epsilon perto, epsilon sobre 2 perto, epsilon sobre 4 perto,
este está epsilon sobre 4 perto deste, este está epsilon sobre 4 perto deste, porque estes dois estão epsilon próximo. Então, podemos para simplificar as contas, considerar que esses dois pontos são periódicos. Esses dois pontos aqui são pontos periódicos. Então, o que temos é que, como eles estão próximos, podemos criar a seguinte pseudo-órbita. A pseudo-órbita que pega este ponto, na verdade, podemos tomar que pega este ponto e segue esta órbita, a órbita desse ponto para o futuro, que é uma órbita periódica, que é uma órbita periódica pequena, uma órbita periódica. E acá temos uma órbita periódica. Digamos em esta direção. Primeiro pegamos que vai positivamente para cá, é a primeira, o futuro da pseudo-órbita, e para o passado é esta órbita. Sim? Então, podemos, usando o shadowing, criamos um outro ponto aqui, que para o futuro está próximo epsilon desse ponto de cá, e para o passado está próximo o delta desse ponto de cá. A órbita futura está próxima de epsilon desse ponto de cá, e a órbita passada está ponto delta desse ponto de cá, dessa órbita de cá. Então, o que isto mostra é que este ponto está em lo estable local deste ponto e no instable local deste ponto. E o estável epsilon, delta. Pero, como mostramos em este teorema acá, esse teorema, o estable local é um subconjunto de lo estable. Isso quer dizer que ele não solamente fica epsilon delta próximo, pero ele converge para zero no futuro. O que isso quer dizer? Que se temos este ponto que vai de um para outro, isso quer dizer que poderíamos criar para todo epsilon dado, podemos criar uma órbita que ela vai deste ponto para este ponto. Desta órbita para esta órbita. Por quê? Porque veja bem, acá temos, isso é muito importante acá, sim? Acá temos um delta, sim? Pero o que temos é agora podemos tomar quaisquer, digamos, um delta 2 para quaisquer delta 2 indo para zero. Então, poderia ser, o delta 2 poderia ser muito menor. E por que estou tomando esse delta 2? Porque quero mostrar que estes dois pontos estão em uma mesma cadeia recorrente. E para esses dois pontos estar no mesmo cadeia recorrente, lembrando pela definição, esses dois pontos, para todo o delta 2, ou todo epsilon, nesse caso, acá vamos falar todo o delta 2, maior que zero,
deve existir uma pseudo-órbita finita que contém esses dois. Sim? Pero como pode existir para aqui estamos um delta fijo e temos que mostrar isso para todo o delta 2. Sim? Delta 2 pode ser muito pequeno. Pero isto é sanado justamente pelo que eu acabei de falar sobre isto estar em la estable, lo estable local estar en la estable, porque lo estable vai a zero. Então, em lo futuro, em algum momento, a órbita deste de acá vai estar epsilon, vai estar delta 2 próxima. Por quê? Porque vai a zero a distância no futuro. Então, esta é o truque, é utilizar que como o epsilon local está contido no epsilon, no epsilon estable está contido no estable, podemos mostrar que este está relacionado para todo, existe uma órbita periódica deste para este, pseudo-órbita periódica deste para este, para todo delta 2. Esta é a parte mais importante de la prueba. É a ideia mais importante. Existem mais coisas que necessita provar acá, pero esto es a ideia principal de la prueba, que mostra que cada classe cadena recorrente ela é aislada. Sendo cada uma delas aislada, temos que como cada uma delas é aislada, temos que isso de hecho, isso não prova que solamente será aislada, não prova que ele deveria ser um número finito, porque poderia ser cada vez melhor, infinito, pero muito pequeno. Pero acá estamos utilizando um delta fijo. Então, todas elas distam uma das outras, pelo menos delta. Então, aí sim temos que tem que ser um número finito delas. E isto prova a primeira parte. Do teorema, esta primeira parte do teorema, que é um número finito. Mostrar que cada um destes é compacto, isto vem direto de ser compacto invariante, isto vem direto de ser classe recorrente, como disse, como temos as classes recorrentes. E mostrar que é transitivo, isso vem de la invariância. Sim. É muito. A segunda parte é um pouco mais complicada de mostrar, é mais trabalho algébrico. Eu gostaria de provar isto, mas creio que não será possível sem o problema é que eu estava preparando mais cedo estava preparando a charla, estava testando usando o celular, testando um pouquinho, pero lo estava testando e esqueci de verificar a bateria e se morreu. Então, eu tive esse problema. Agora, porque o que vamos falar em el futuro, nas próximas charlas? Creio que melhores charlas. Agora, este teorema é importante porque em las próximas aulas vamos mostrar que quando temos generalizações, algumas generalizações têm essa propriedade, têm este teorema de decomposição espectral, e outras generalizações não têm. Na próxima aula,
Bernardo vai falar de uma que creio que tem, não sei se vai demonstrar isto, que tem uma decomposição, pelo menos decomposição infinita. Pero em la quarta aula, quando eu retornar para falar de minha parte, vou mostrar um exemplo de generalizações de la topológicamente hiperbólico, que não tienes teorema de composição espectral. Vamos mostrar um contra-exemplo que foi mostrado em um artigo com Bernardo. Depois, vou mostrar um exemplo que sí tem esta decomposición espectral, pero no tienes que no tienes, o ejemplo, no tienes puntos periódicos densos en la cadena recorrente. De fato, o exemplo que vamos mostrar não tem pontos periódicos, pero tienes uma decomposição, como que uma decomposição, não é uma decomposição completa espectral, pero podemos mostrar que era uma quantidade finita de transitivos invariantes. Sim. Mais tarde vou falar, solamente falar, porque deveria ter eu deveria ter porque acá não queremos falar de topologia diferencial, não queremos falar de geometria riemanniana e não queremos falar de teoria da medida em esse curso. É um curso sem nenhum dessas três pré-requisitos. Pero eu vou falar um pouco, apenas definir, apenas falar de um outro exemplo que fala de topologicamente hiperbólico com medida, que de fato tem essas duas propriedades juntas. Tem a topologicamente decomposição espectral e tem que os pontos periódicos são densos no cadena recorrente, pero não há exemplo que tem essa propriedade que chama-se strong measure expansive, quer dizer, forte, homomorfismo fortemente medida expansiva. E estes exemplos têm a propriedade de ter topologicamente hiperbólico e não são expansivos de nenhuma maneira. E outra coisa que creio que vamos falar também é de la entropia de estes exemplos. Acá, este teorema mostra que não mostra, pero é a clave para mostrar que topologicamente hiperbólico tem a entropia positiva. Isso se deve porque quando temos topologicamente hiperbólico, topologicamente mixing, temos uma propriedade que é chamada de especificação. Essa propriedade de especificação, quando definida em conjuntos com mais de 2 pontos, e temos a especificação, então temos entropia topológica positiva. Creio que vou tentar falar de isto em minha próxima classe, em jueves, quinta-feira, depois de amanhã. Depois de manhã. E creio que vou parar por acá. Se tem, ou melhor, se tem algumas perguntas ou dúvidas ou talvez alguns comentários.